Olá pessoal, olá a todos que estão assistindo a gente no YouTube, ou estão escutando a gente no Spotify, ou se estão assistindo qualquer dos cortes no TikTok e no Instagram. Sejam bem-vindos ao LSQ Podcast, podcast da Lapor Salomão e Queiroz Advogados, no qual a gente entrevista empresários, fala do negócio deles, da operação, e mostra para vocês como é a vida e a rotina de um empresário de determinada área que a gente chamou aqui para o nosso encontro, para a nossa entrevista. Vou dar a palavra rapidinho aqui para o meu sócio Guilherme Queiroz, vou deixar ele falar um pouquinho e depois volta para mim. Galera, bem-vindos novamente. É um prazer estar aqui no nosso 8º episódio. 8º é um número interessante, né? Um número rico. E bom, sejam bem-vindos novamente. Vamos em frente, que hoje eu não sou entrevistado, não. Vamos lá. Não, então, basicamente, queria só lembrar aquela coisa de sempre, né? Curtir, compartilhar, dar aquele help nos comentários, que isso ajuda a gente. Não vai mudar nada, a gente vai continuar fazendo podcast, a gente vai continuar fazendo conteúdo para a internet, mas é interessante, ajuda pelo menos a alcançar mais pessoas. E como eu sempre digo, caso alguém queira contar a história aqui no nosso podcast, contato@laporesalomão.adv.br. O nosso objetivo aqui é entrevistar pessoas de todo tipo de background empresarial, então pode ser que a sua história seja muito interessante e tenha muita gente querendo ouvir. Sem mais delongas agora, vou passar a palavra para o nosso entrevistado, vou deixar que ele se apresente, fale um pouco da vida dele e da empresa que ele é sócio. Vamos lá, Gabriel, conta aí um pouco pra gente, fala aí. Bom, boa noite. Primeiro queria agradecer o convite de vocês aqui para participar do podcast. Gostei do 8º ser rico, né? Vamos perseguir isso aí. O objetivo é esse. Acho que o objetivo é esse, né? Do infinito. Eu gostei dessa associação. Bom, como o Edu já falou, eu sou empresário, sou sócio de uma rede de lojas de joias, né? Acho que quando a gente fala joias, as pessoas têm aquela lembrança de uma coisa tradicional, antiga, pedras muito preciosas, diamantes, esmeraldas, né? Mas eu acho que a gente tem um trabalho e um desafio muito grande, que a nossa marca ela tem como principal propósito desenvolver, né, comercializar joias para serem usadas, né? Joias para o dia a dia, joias leves, né? Então eu acho que a principal característica da nossa marca é a democratização do luxo. Hoje são 26 lojas, com mais 5 assinadas para abertura no ano que vem. A gente vem de um crescimento muito forte. Quem começou o negócio foi meu pai, em 97. Meu pai já está há 45 anos no ramo, já passou por todas as etapas aí do setor joalheiro. E eu costumo falar que eu só estou nesse negócio por causa dele, porque é um setor que é muito difícil você ter um novo entrante. Então, eu tive uma carreira pregressa no mercado financeiro, trabalhava em banco de investimento, mas eu sempre tive muito forte essa veia do varejo, né? Desde garoto eu vendia coisas na escola, acho que eu peguei isso muito também do meu sangue, aí, do meu pai, principalmente, que foi a principal influência profissional na minha vida, ainda é. E quando foi em 2014, a gente fez eu queria sair já do mercado, eu queria tentar, eu achava que era o momento de eu tentar empreender, que ainda era o momento, tinha chance de que se eu não tivesse sucesso, eu teria retorno para o mercado em 2, 3 anos, e aí eu fiz um acordo com meu pai, eu tinha uma carreira bem interessante no mercado financeiro, Sim. E aí eu fiz um acordo com ele, eu falei, vamos ser sócio, mas eu venho para crescer o negócio, e a gente sempre se deu super bem. Eu acho que ele também tem grande mérito nisso por ter confiado em mim. Acho que a nossa relação, nossa parceria, ela é muito sólida, principalmente porque o espaço foi dado, né? Acho que a centralização não existiu. E eu acho que o resultado representa um pouco isso. Às vezes as pessoas veem números, veem operações e acham que a realidade é outra, mas assim, é muito suor. Eu acho que no varejo e principalmente no mundo empresarial, você não consegue fazer planejamentos antes de 10 anos. Né? Eu acho que para você ter qualquer retorno sólido, você precisa de 10 anos aí, no mínimo, né? Dependendo do segmento. A gente enfrentou alguns problemas aí de crises, né? 2015, 2016, Covid, então... e graças a Deus, eu acho que a gente tem que agradecer de estar vivo, né? De ter sobrevivido, ter mantido os empregos, muito pelo contrário, ter gerado mais empregos.
Então esse é um pouco do nosso retrato. Eu acho que como filosofia dentro da empresa, a gente não acredita em verdade absoluta. Isso é uma coisa que eu costumo passar para todo mundo. Eu hoje sou o CEO da empresa, estou 100% à frente da operação, né? Tem uma estrutura até interessante, uma diretoria formada, chama CL Joias. Casa Laranjeira é o nome por trás do CL. Então a gente está presente hoje em 8 estados, né, aqui, e o que deu um up na nossa expansão foi quando a gente resolveu desenvolver um projeto de franquia, que é um case pioneiro e único no nosso setor. Então todas as redes de joalheria, elas só têm operações próprias. Então, como eu falei, por não acreditar em verdades absolutas e a gente achar que o nosso negócio era formatável para isso, a gente resolveu seguir esse caminho, e por achar que a nossa operação, de fato, ela é bem interessante, a gente não deixou de lado as operações próprias. A gente só adequou ali por questões de logística, de distância, né, de perfis de operações de shoppings, o que seria próprio, o que seria a operação franqueada. Então, é um pouquinho aí do nosso overview, né? Então, a gente saiu desculpa te interromper, Edu. A gente saiu de 12 lojas aí em 2019, 11, 12 lojas, para fechar esse ano aí, mesmo pós-Covid, com 26. Então, eu acho que é um desafio muito grande. O crescimento, ele traz dores, né? Vocês sabem muito bem disso. Se você se organizar muito, você não cresce, né? E se você crescer muito sem se organizar, você quebra. Então você tem que encontrar aí esse ponto de equilíbrio, né? Acho que é o maior desafio. Não, esse desafio deve ser muito, muito difícil de superar numa rede tão grande de lojas, com um estoque muito valioso, né? Mesmo que você tenha toda essa visão de redemocratização do uso de joias. Mas aí eu ia trazer um pouco para a dúvida a gente sempre fala um pouquinho de história. Você já contou, assim, basicamente muito pouco, que seu pai é o fundador, etc. Mas eu queria entender como é que foi essa mudança de mindset, de você falar, o que você trouxe de novo para o negócio, sabe? O que você acha que você conseguiu aprimorar na CL depois que você fez esse acordo com seu pai para tomar a frente, e contar um pouco da história, como você entrou até você virar CEO, sabe? O que você assumiu no começo, contar essa trajetória. Quando eu acho que é interessante, a gente tem que ter humildade para reconhecer, né, enfim, as nossas características. Acho que isso é muito importante. E com certeza, pela minha história de vida, que foi muito mais fácil, eu não criaria um negócio do zero nesse ramo como meu pai criou, né? E a gente fala isso mesmo, isso é uma conversa aberta entre a gente. Ele fala que ele nunca teria tido condições e capacidade de fazer o negócio chegar aonde está chegando e onde vai chegar. Mas as duas histórias se complementam e acho que nenhuma vive sem a outra. Talvez a dele viva muito mais sem a minha do que a minha sem a dele, porque fundar um negócio é uma coisa muito emblemática, né? Então, quando eu comecei, você imagina que eu saí, enfim, trabalhava num banco grande de investimento. Meu estagiário, enfim, meus analistas eram engenharia de produção do FRJ. E aí eu pedia A, o cara entregava A, B, C, D até o Z. Legal. E aí eu cheguei lá, empresa pequena, na época tinha 7, 8 lojas. Eu pedi o A, vinha só o Z. Entendeu? Então, assim, foram 2 anos de muita dificuldade. E acho que a primeira mudança foi a seguinte: rentabilizar o capital investido. Então, inicialmente, em vez de eu abrir 2 lojas em shoppings médios, para a marca e para a rentabilidade da operação, é melhor abrir uma loja num shopping muito bom que a gente não tivesse, muito bom de venda, né? Não muito bom de posicionamento, né? De venda, de retorno. Eu acho que isso foi uma coisa determinante. E, assim, eu não era nenhum expert no produto, em joia, então eu tinha que ter uma pessoa que fosse muito boa. E eu acredito muito em destino e que as pessoas boas encontram pessoas boas, né? Então, assim, apareceram algumas pessoas no nosso caminho que vieram de concorrentes nossos maiores e que resolveram adotar o nosso projeto. E eu sempre tinha na cabeça essa cultura meritocrática. E uma conta simples. Cara, você ganha X. Ano que vem a empresa cresceu X, você vai ganhar o X, vai crescer o Y, você vai ganhar o X, você ganha, vezes esse percentual. E por aí vai limitado. Então, assim, cabeça pura e simples de uma partnership, sem você dar o equity, mas assim, a pessoa... Isso foi determinante pra gente. O objetivo é crescer junto, né? Crescer junto, cabeça, né? Aquela velha história da cabeça de dono.
Mas não adianta nada você falar isso no teu discurso e no dia a dia você não praticar. Então, acho que isso foi muito importante, foi determinante também, como eu falei, no início, né? Hoje em dia as coisas já correm de uma forma diferente, mas no início meu pai acreditar no meu trabalho, na minha intuição, trazer gente boa. Acho que gente ninguém faz nada sem gente, entendeu? Acho que você pode ter o melhor produto do mundo, mas alguém tem que fazer aquele produto. Você pode ter o melhor ponto no melhor shopping, mas alguém tem que negociar e escolher aquele ponto, entendeu? Então, acho que isso são coisas importantíssimas e a gente conseguiu. E não para, né? Isso não para. A gente hoje, com esse crescimento que a gente teve, agora a gente está tendo que organizar um pouco a casa, trazer governança, né? Tá num estágio aí de tentar se organizar para trazer um investimento, uma captação privada, enfim. E aí, eu acho que em 2017, né? Respondendo a tua pergunta, surgiu a oportunidade de um outro negócio em Portugal. Meu pai foi morar em Portugal e eu assumi 100% o comando do negócio. Então isso já tem 5 anos e pouco. E acho que em nenhum momento eu pensei em desistir, eu andei para trás. Eu acho que é interessante ter essas pessoas que tinham uma experiência de varejo do nosso segmento há muito tempo, que estão com a gente até hoje, né? E que compraram e acho que seguiram pela liderança que eu tinha. E o que eu gosto de falar é o seguinte: eu nunca fui um cara de ficar lendo muito livro de vou ler livro de sucesso, como ser um líder, entendeu? Cara, eu acho que é no bom senso, porque eu acho que o cara que escreveu o livro, ele também não leu tanto livro, entendeu? Então, eu tenho um pouco dessa filosofia. E foi o que eu te falei, assim, momentos difíceis, né? Covid, foi bem complexo para todo mundo, a gente não sabia o que ia acontecer. Algumas crises. Fecharam. Fecharam. No Covid, shoppings todos fechados, né? 4 meses fechado. Custos que assim, você achava que você não ia ter, você acabou tendo. Né? Obviamente, todo mundo tem que tirar dinheiro do bolso para manter os negócios funcionando. E aí, respondendo, então de 2017 para cá, e quando eu entrei, eu fui tocar a área financeira só e a área de expansão. E a gente não tinha uma expansão muito forte, porque não era uma empresa grande, então não podia abrir loja, não tinha CAPEX para isso, mas a gente foi crescendo organicamente e acho que o grande salto foi quando a gente resolveu desenvolver esse modelo de franquia, entendeu? Acho que até para a marca, né? Acho que E aí agora dessas 26 lojas, quantas que você está franqueadas, quantas são próprias? Aquela pergunta da minha cabeça. Hoje é metade. Metade, legal. Mas a tendência é que acabe abrindo mais lojas franqueadas, porque você tem o capital de terceiro. Mas é uma coisa, assim, é uma operação que você tem que ter muito cuidado. Sim. Né? Primeiro porque é um setor muito técnico. O intervalo de compra do cliente ele é muito mais dilatado do que no calçado e na moda, por exemplo, que vou botar assim, um concorrente nosso para franqueadoras. O investimento é muito alto. E o nosso modelo ele requer um operador, né? um franqueado operador. Não é aquele cara que vai botar o dinheiro e vai sair fora. Não, ele é um operador que aquele negócio tem que ser importante para ele, tem que representar bastante e que a gente vai dar uma região para ele operar. Então, um determinado estado e ele vai ter ali um plano de expansão aí de abrir 4, 5, 6 lojas em determinado período de tempo. E por um outro lado, traz margens assim bem superiores às demais franquias, entendeu? Então, assim, para o franqueado, apesar de ser um investimento mais alto, você tem um retorno também mais alto, mas é o que a gente sempre fala, tem que trabalhar. E você acha que funciona da mesma forma, né? A questão da loja grande, mais do que 2 lojas médias, para as margens funciona melhor. Né? Grande em faturamento, tá? Grande em faturamento. Mas assim, hoje a gente não tem, o shopping te cobra por metro quadrado. Então, você também não pode pegar lojas muito grandes, porque você vende um produto pequeno, você não precisa de estocagem, entendeu? Então, se eu tiver uma loja de calçados, se eu tiver uma loja de 100 metros quadrados, eu vou expor mais calçados e com certeza eu vou vender mais. No nosso negócio, eu não tenho essa necessidade de lojas tão grandes. Então, hoje a gente se posiciona, tem o principal player do setor, aberto em bolsa e tal, a gente não se posiciona como concorrente direto deles. Né? Hoje o nosso concorrente, a gente costuma falar que é o player regional. Né? É o operador lá, o lojista que tem 5 lojas da mesma marca em determinada capital, que ele não se modernizou, ele não desenvolve o produto, ele não tem designer, né? Os produtos dele, ele na verdade vai e compra o que a indústria tem,
E esse cara é o nosso concorrente hoje. A gente entra para tomar o mercado dele, né? De uma forma de fazendo um trabalho de uma marca mais forte, um atendimento melhor, muita tecnologia dentro da loja. Então, por exemplo, hoje a gente oferece uma experiência de consumo dentro da loja. O cliente sentou na mesa, a gente oferece limpar. A gente tem uma máquina de limpeza de joia, então a gente oferece limpar as joias dele sem custo nenhum, a qualquer momento, de forma vitalícia. Então, assim, sempre tem nas lojas bebidas, né, alcoólicas, não alcoólicas, café, tem um bar de chá. Então, essa questão de não ter verdade absoluta, a gente tenta reescrever um pouquinho da história de um setor tão tradicional para uma forma mais leve, mais flexível. Então, o nosso projeto novo de loja, né, que são as lojas inauguradas nesse ano, a gente tenta trazer um pouco dessa imagem do Rio de Janeiro, né, que é uma cidade vanguarda em relação à moda, né, uma cidade mais flexível, né, mais leve. A gente tenta ter um atendimento, obviamente, com muito treinamento, mas não ser um atendimento burocrático, né, um atendimento mais tranquilo, e trazer todas essas comodidades dentro do ponto de venda. Então, é um pouquinho que a gente fala de reescrever o tradicional do setor, no que a gente acredita. Tanto é que é a questão da franquia, porque quando eu falei, eu vou fazer a franquia, todo mundo falou, você é louco. Como é que você vai franquear um negócio que vende ouro? Eu falei, eu vou estudar, eu vou entender como é que funciona, mas eu acho que por isso, eu acho que faz sentido e tal. E acabou que deu certo e enfim, a equipe toda comprou o projeto, a gente, né, tentando, hoje ainda apanha bastante, né, as lojas inauguradas recentemente, você tem uma certa dificuldade ainda, não é fácil, mas são desafios do dia a dia, entendeu? Aqui no Rio tem aonde? Aqui, os principais shoppings, menos dos principais, menos o Shopping Leblon, mas Barra Shopping, Rio Sul, Rio Design Barra, Américas no Recreio, Nova América, Plaza Niterói, tem Caraí na Rua, Shopping Tijuca, demais. Os principais. Pra galera aí conhecer. Não, beleza, vai lá comprar que a gente tá. Sempre bom, sempre bom. Limpar a joia, pelo menos, chega lá. Pô, pode levar de qualquer marca, a gente não tem preconceito nenhum, o negócio é o cliente dentro da loja. Exato, não, isso é importante. Eu fiquei curioso com a parte de design, você falou que vocês fazem internamente. Como é que é esse projeto? Tem algum artista, alguma coisa? Como é que funciona? Explica pra gente. Hoje o produto, né? Ele é precificado, sempre foi hoje não, né? Sempre foi precificado por peso, né? Por grama de ouro e por pedra e tal. Então hoje o principal desafio para uma joalheria do nosso perfil, que é uma joalheria de joias leves, é você ter uma joia visualmente atrativa com um custo interessante. Legal. Né? 50% a 60% do estoque é um estoque de reposição contínua. São modelos que eles não saem de moda e tem poucas variações. Como correntes, alianças, argolas, linha infantil, né, religioso. Tá. Atemporal. Atemporal. E isso é bom para o setor, porque, principalmente para o franqueado, porque o seu estoque não é perecível. Então, diferente do calçado ou do vestuário, que se você não vender no inverno, no verão você tem que liquidar. Sim. O nosso não. Ele vai levando, e aquele estoque não perde valor no tempo. Então, isso é um bom atrativo também para o negócio. E aí, hoje, né, você tem a cara da marca, né? A gente faz campanhas, que são os lançamentos, faz 3 lançamentos por ano, contrata modelo conhecida, sim, né? Sim. E esses produtos são produtos desenvolvidos e desenhados do zero. Né? Então, a gente tem designers próprios que desenham e a gente terceiriza a produção. É uma indústria no Brasil é um setor muito pequeno, tá? Então, o principal player do setor hoje, ele tem 15% a 16% de market share e antes de fazer o IPO ele tinha 8%, tá? Mas ele dobrou o share dele sem comprar ninguém, só ganhando mercado com a capacidade de eficiência dele e a ineficiência dos concorrentes. Tá. Então, o mercado tem muita oportunidade de crescimento, eu enxergo dessa forma, e acho que tem muita oportunidade nesse tipo de segmentação, né? De joia bem leve. Assim, você não pode falar, mas a gente pode, a Vivara. Eu acho que tem muita diferença ali na concepção das joias de vocês e deles. Eu acho que a gente tá num price point hoje entre a Life, que é a marca de prata deles, e a própria Vivara, hoje de ticket médio. Mas assim, você tem que tratar o cliente da melhor forma possível, porque é uma compra muito técnica, né? E é uma compra que as pessoas não fazem
a todo momento, né? Então, aliança, muitas vezes, você compra uma vez na vida, 2 vezes na vida, entendeu? Então, você tem que ter Você compra um pouco mais. Se o cara for bom, ele reutiliza, né? A pessoa que casa muito é bom pra nós dois aqui, né? Entendeu? Porque, é verdade, você é advogado de família. E aí, pretendo não utilizar você nesse ramo aí. Mas, assim, acho que é um segmento e até a indústria está evoluindo muito tecnologicamente para você conseguir fazer cada vez mais esse tipo de produto. Então, hoje, o processo produtivo mais avançado é você fazer joia via impressão 3D. Então, você consegue dar movimento às peças que você não dava antes, tirando volume com o mesmo visual. Entendeu? Então, hoje é uma coisa que já é realidade. E aí isso passa pelo nosso projeto, né, ter uma indústria própria, porque a partir de determinado tamanho, a indústria local hoje ela não consegue te suportar, entendeu? Então isso passa aí pelo nosso projeto. É produzido aqui no Rio, outro estado? Hoje em dia os fornecedores estão em São Paulo, Minas, Sul, né? Alguns em Manaus, mas fiscalmente a estrutura de Manaus ela é muito, muito proveitosa. Né? Legal. Porque assim, se você for por um caminho, né, de começar a produzir, vai ter que pensar onde vai construir, né? Mas assim, esse processo produtivo que eu falei de você fazer via 3D, ele é um processo muito limpo, né, e muito avançado. Então você consegue fazer numa sala tipo essa aqui, entendeu? Com 10, 12 pessoas, você consegue fazer um volume bem interessante de produção. Interessante. Entendeu? Avançou muito a tecnologia do que era antigamente, né? Tá, e aí vou seguir um pouquinho aqui no nosso roteiro. Aí eu ia te perguntar assim, a gente sempre tem aqui na advocacia, tem gente que gosta de escrever mais ou sustentar, tem que gosta mais do comercial, tem gente que gosta mais da gestão de pessoas. Que no dia a dia ali na sua rotina, que você gosta mais de fazer, que você volta para casa, hoje foi um dia produtivo de trabalho e eu tô satisfeito com o que eu fiz hoje porque eu toquei isso. Eu gosto muito da parte comercial com franqueado, né, no sentido de apresentar o negócio, né, mostrar uma loja em loco para um candidato. Né, a gente hoje tem uma pessoa que toca a área de expansão, head de expansão, que a gente trouxe no mercado justamente para fomentar isso aí, crescer, isso tem ajudado bastante. Eu gosto muito da parte comercial, no sentido de visitar shopping, visitar loja, né, avaliar resultado de equipe, a gente tem tudo isso na mão. Financeiro também, eu gosto da parte assim, de olhar número, projeção, né? Acho que principalmente isso. Hoje são quantos funcionários na CL? Hoje são 130, mas aí se você botar os indiretos, a turma das franquias, acho que deve ter mais uns 60, 70. Realmente, como você falou antes, a parte de governança é fundamental que você está implementando, né? É bem importante, até porque é aquele negócio, né? O empresário ele tem dois caminhos, né? Ele tem o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do mal, ele não vai muito longe, né? Enquanto ele estiver nesse caminho, ele vai ter rentabilidade. Mas ele sabe que é um caminho que ele tem um bloqueio ali, ele vai chegar até ali. E o caminho do bem é você pagar imposto, né? É você andar na linha, é você realmente ter governança, é você ter auditoria. E se o teu negócio realmente for bom, se você acreditar, um dia isso vai estar no teu valuation. Sim. Né? Mas até você chegar nesse valuation, você vai percorrer muito tempo. Mais diluído, né? Mas que vai crescendo aos poucos, que é aquele que bomba para chegar uma hora e o copo quebrar. É uma visão de investidor, né? E hoje em dia, assim, você não tem, assim, com a tecnologia, né? Hoje em dia você não consegue mais andar fora da linha, entendeu? Hoje em dia, enfim, você tem que ser 100% por dentro, correto? E para crescer, né? Então você vai ganhar em outros aspectos. Você vai ter mais lojas, você vai diluir o teu back-office, você vai ter, né? Então acho que e aí esse caminho do médio, né? Quando você está ali no meio do caminho, é um caminho difícil, né? É um momento difícil, né? Então que ainda não chegou ali na explosão que se pretende, né, com planejamento. A gente fala isso, né? Porque quando você está ali no meio do caminho, aí você,
né? O caminho difícil. Mas o cara, quando tá muito pequeno, ele fala, pô, quando é muito pequeno é mais difícil ainda. E é verdade. Aí, de repente, o cara chegou lá na frente, que tá gigante, e também é mais difícil ainda. Porque o risco é muito maior. Então, eu acho que não tem travessia fácil pro empreendedor, entendeu? Não, eu tenho uma frase que eu costumo falar bastante aqui, que é por essência uma atividade de risco, não do risco financeiro, né? Sim. Então, você não consegue, como você disse, seja o pequeno que está começando, seja a pessoa que está no caminho de crescer, ou quem já está muito grande, inevitavelmente, você vai percorrer a insegurança jurídica do Brasil, né? Que é uma dificuldade que a gente não tem como... Não só jurídica, mas eu diria que muito forte a tua insegurança de risco de negócio. Uhum. Entendeu? Mas em que sentido? A gente, né, nós aqui, nossa geração, nós nem pegamos tudo bem, pegamos aí uns momentos de crise, pandemia e tal, mas nós não pegamos a hiperinflação, né? Uhum. Nós não pegamos aquela troca de moeda todas aquelas trocas de moeda, mas hoje a gente vai viver momentos, né? Já vinha vivendo, assim, é cíclico, a economia no Brasil é cíclica, né? Não adianta, assim, falando na zero entrando em política, sim. Mas juros muito altos, né? Então isso dificulta muito o investimento, né? Insegurança de política fiscal, segurança política, né? Porque cada hora você vai trocando extremos por extremos, então eu acho que isso tudo o empreendedor ele sente muito e segura muito também. Uhum. Então, mas assim... Você acha que num ambiente menos hostil você estaria mais suscetível a crescer seu negócio, né? Com certeza. Edu, sinceramente, eu não sei te responder isso, porque eu acho que aqui é o melhor lugar para ganhar dinheiro, entendeu? Apesar de tudo. Interessante. Entendeu? Para quem quer correr o risco... Não, para quem quer correr o risco, eu acho que é um cenário, né, de retorno interessante. E você vai por exemplo, para países europeus, né? Você tem umas taxações muito altas. Né? Talvez nos Estados Unidos você consiga, né, ter uma possibilidade maior de retorno do teu investimento. Mas aqui o complexo também, porque política tributária é muito difícil. Né? A situação tributária. As mudanças, né? Às vezes você está seguindo uma regra tributária, uma questão de meses a Receita muda o entendimento e já começa a autuar aquela coisa que não autuava 2 meses atrás. Isso dificulta muito. Não, e você tem aqui no Brasil, só para a gente terminar esse tema aqui, senão a gente vai se alongar muito, você tem estados com uma soberania de definir impostos e alíquotas que são coisas de louco. Né? Aí você tem o DIFAL, você tem substituição tributária. Aí aí você vende no e-commerce, aí você vendeu lá no teu e-commerce para Recife, aí você tem que pagar o teu ICMS aqui no Rio e a diferença do ICMS de Recife quando o produto chega lá. Uhum. Então, assim, você pega um gringo, explica isso para ele, o cara fala, não vou entrar, não vale a pena. Entendeu? Essa conta não fecha. Uma conta que não fecha porque ela não tem. A gente nasceu assim, entendeu? A gente já tá acostumado nessa maluquice. Muitas vezes você vai na intuição, você fala, faz. Vai entendeu? dar certo. Né? Vambora. Entendeu? Porque se você pensar muito, você não faz. Entendeu? Isso eu ia perguntar. A intuição é uma coisa que funciona para você ali, você pensar, tipo, claro, a intuição ela funciona com uma base de experiência, de comercial, profissional e do próprio negócio. Você acha que a tua intuição funciona bem? Ela te dá bons conselhos? Eu acho que sim. Acho que nem só de intuição a gente pode viver, né? Claro. Eu acho que pra gente chegar na intuição, a gente tem que ter passado pelos dados antes. Né? E não o contrário, porque senão você já chega nos dados meio baqueado, entendeu? Enviesado. Então eu acho que você tem que passar pelos dados mas tem certas coisas que você vai pela intuição, né? Muito com pessoas também. Então, acho que você tem que ter esse cuidado. E tu mapeia seu risco, assim? Você faz ali tipo uma avaliação, uma matriz para pensar, não, isso aqui eu vou diluir, não vou tomar cuidado com isso aqui. Tipo, como se fosse um red flag, yellow flag, tem alguma coisa assim? Não, a gente faz, assim, eu costumo ter uma gestão bem próxima das equipes e o máximo técnica possível. Então, todas as áreas eu tenho uma reunião com cada área individualmente por semana, né, para fazer um follow-up, né, e dar meio que um direcionamento, porque nada mais é do que ser um técnico, né? Sim. Então,
dar esse direcionamento. E assim, fazer muita conta, né? Acho que você tem que fazer muita conta e você tem que acompanhar. Acho que o que rege o nosso negócio é a venda. Né? Claro. Então, uma coisa que eu aprendi com meu pai, eu não durmo antes de ver quanto cada loja vendeu, todos os dias do ano. Incrível. E agora, em dezembro, eu acompanho isso online. Então, a gente tem isso no celular, enfim, acompanha online. Porque isso é o que rege o negócio. Tá? Você tem que vender. Se o teu negócio não está vendendo com margem, é que o teu negócio não é bom. Não, claro. Né? E para você fazer um investimento, um CAPEX e tal. E assim, para eu ter um negócio de franquia saudável, eu tenho que ter um negócio de rede própria saudável, porque foi o que embasou para eu querer escalar o negócio, entendeu? Não, e para convencer o franqueado de que ele Sim. vai ter que botar o dinheiro dele. Sim. Vai Sim. Com retorno. certeza. E então hoje a gente já vê a marca assim com né, o shopping já querendo bastante a nível Brasil e a gente tem conseguido entrar nos melhores shoppings. Então assim, já que você vai entrar numa cidade nova, né, acho que a estratégia tem que ser essa, vamos entrar no melhor shopping. Porque o custo de metro quadrado é igual para você fazer uma obra, Tá. né? E provavelmente o teu custo o teu estoque que você vai botar ali também é igual. Se você entrar num shopping mais ou menos, você tem que ter um sortimento mínimo. Então isso é uma coisa que também, já que a gente, nesse momento, então quem está entrando agora vai beber água limpa. Tá. Né? E é o que eu sempre falo para o franqueado. Meu amigo, você está entrando aqui para querer um negócio de 2, 3 anos, esquece. Não é um negócio para... Assim, não que você vai ter retorno só depois disso, mas você tem que pensar num negócio por 5, 10 anos, entendeu? Você está montando uma franquia bem especializada, entendeu? Você não está montando uma franquia de... sei lá, de sorvete, né? De açaí. E muitos são em estados ou então municípios que não têm a loja. Não, que não tem a loja nossa. Não, na verdade, assim, como a gente está num crescimento agora, a gente hoje está expandindo para estados que a gente não tem ainda, mas priorizando as principais capitais. Né? Então, assim, por exemplo, a gente abriu Brasília semana passada. Então, Brasília, acho que o maior termômetro se o seu negócio está indo bem ou não é o teu franqueado, ele está indo para a segunda ou terceira loja rápido. Então, a gente já tem um caso de um franqueado, dois grupos com 2 lojas, já tem um grupo que inaugurou a primeira, agora já assinou a segunda, a gente já tem um outro grupo do interior de São Paulo que está indo para a terceira. Então, isso, graças a Deus. E para a gente custa menos também você crescer com quem já conhece a operação e já passou da primeira barreira, entendeu? Entendi. Então, fica mais fácil o treinamento, né? Tudo. Toda a parte técnica que vocês têm que levar como franqueadores, tudo. Né? Fica mais E é um negócio que você tem que acompanhar muito de perto, assim. É um outro negócio. Eu acho interessante porque o seu talvez seja até um pouco mais fácil, mas, por exemplo, às vezes eu vejo umas franquias que tem, em vários lugares e eles mantêm aquela mesma... Sei lá, por exemplo, McDonald's, né? Um exemplo dos Drúxulo. Tem aquela mesma carne nos Estados Unidos aqui. Eu falei, caramba, as pessoas são diferentes, você tem que conservar a identidade da marca ali no franqueado. Então tem... É muito difícil. É muito difícil, assim. Vocês dão um pouquinho de liberdade? Ou não? Muito O pouco. roteiro. Muito pouco. Tá. Porque, por exemplo, cheguei numa loja semana passada, eu vou em todas, eu aprovo os pontos Surpresa. em loco. Não, eu aprovo os pontos em loco, assim, a gente tem que aprovar, porque assim, o ponto não tem rodinha, né? Então. E aí eu fui pra inauguração, aí o franqueado. Não, porque eu acho que a gente pode fazer isso aqui no projeto e tal, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu contratei um dos melhores escritórios de varejo do Brasil para fazer. O cara ficou 1 ano estudando para fazer um layout novo de loja. Desculpa, cara, mas não vamos mexer em nada. Vamos seguir isso aqui, que é o melhor para o negócio, é o melhor para todo mundo. Você tem que focar em vender, em equipe. Então, assim, se ele entender que ele é um gestor comercial daquele ponto de venda, que ele tem que focar em gente, né? Em produto, ele tem liberdade. Ah, não, eu acho que aqui eu tenho que investir um pouquinho nessa linha de produto aqui. Beleza. Tá. Feeling teu. Entendeu? A gente tem, né? A gente dá uma direcionada. Olha, eu acho que você vai errar, mas enfim, você quer testar, vamos lá. Entendeu? Mas é um desafio, é bem desafiador, porque você está lidando com gente, que tem uma capacidade financeira e intelectual bacana, né? Você não está lidando com pessoa que tem um valor alto para abrir uma loja, né? Acho que é uma franquia cara para o segmento de franquia. Não é uma franquia na feira hype, né? Não é o que eu acho que do açaí ali, entendeu? Então você tem que ter argumentos bem sólidos para conseguir convencer, né? E mal ou bem é um parceiro teu. É um cara que está representando a tua identidade. Então você tem que
você tem que ser bem coerente, entendeu? Como é que você busca essas pessoas que tem interesse? Tem algum canal? Como é que funciona? Você tem algumas consultorias especializadas que trabalham com a gente. Eu tenho esse diretor, esse head de expansão, que hoje ele já veio do mercado, já trabalha com isso há 15 anos, então ele tem muito contato também. Legal. Amigos, às vezes, né? Você tem uns amigos que querem investir, conhecidos, e sim, indicações. E também tem um trabalho feito via mídia patrocinada, entendeu? Tipo, tem agências que já trabalham pra gente no nosso e-commerce, e aí eles conseguem trazer leads pra gente trabalhar também. Legal. Tem Instagram, a loja? Tem. Não, acho que a parte de marketing... @CLJoias, Sua irmã que cuida, né? Minha irmã é diretora de marketing. A gente faz muito trabalho com influenciador, usa uma atriz hoje como o rosto da marca, entendeu? Você tem que ter, quando você vai para fora, vai para outros estados, é importante você ter essa divulgação, entendeu? O e-commerce hoje está crescendo muito. Você vende por e-commerce? Vendemos. É uma loja boa pra gente, importante, mas assim, você tem que fazer algumas melhorias sistêmicas até para você vender mais. Tem a questão do full omnichannel hoje, então a gente está investindo nisso também, entendeu? É muita coisa para se fazer, muito projeto, o dinheiro ele não é infinito, tem limite, então você tem que priorizar, né? Então, Aí agora, entendemos bem. A prioridade tem sido abrir loja? Você está pensando crescimento? A gente acredita bastante no negócio, né? no retorno do negócio, então a gente tenta abrir loja própria também quando abrir 1 ou 2 lojas por ano e também crescer via franquia. Então, legal, assim, legal. Hoje para final desse ano, a gente tem uma meta, final desse ano já estou falando de 2023, né? A gente tem uma meta de crescimento interessante. A gente já vem de um crescimento interessante dos últimos 2 anos. E aí tá bem otimista. Acho que o principal desafio hoje é investir na marca e ter equipe, gente boa para sustentar esse crescimento. Você já ventilou, rapidinho, ou já pensou na ideia, ainda que não tenha colocado em prática, mas de ir para fora do Brasil? Já. Mas já botou em prática? Não. Falta muito ainda. Acho que o Brasil é um país continental. Você tem muito espaço para crescer aqui. Eu acho que cabem aqui no Brasil facilmente 300 lojas. Caraca. São 600 shoppings no Brasil. Muita coisa. Então, tem 600, muito espaço. 600 contando bons shoppings ou... Não, 600 geral. 600 geral. Acho que 100 bons shoppings. Tá. E aí, entre mais 100 e mais 200 shoppings aí, segundo tier e terceiro tier. Entendi. Assim, voltar daquela questão das joias leves, que me interessou uma coisa. Você tenta alcançar novas classes com esse objetivo de deixar a joia mais leve, mais barata, mais acessível? O objetivo é alcançar classes que você não alcançaria com um negócio tradicional? As joias de ouro, a gente tem produto a partir de R$200 até 20 mil, 30 mil. Mas assim, o nosso ticket médio hoje é R$1.300. Se você pensar para um produto de ouro, é bem barato, bem leve. Tá. A gente acaba atingindo as classes C é difícil, mas a classe B, né, eu estou falando do nível IBGE. Sim, tá? sim, claro. Acaba atingindo através de alianças, porque muitas vezes é a única joia que a pessoa vai ter. Correntes, algumas coisas religiosas, e a gente tem uma linha de prata. Né? Então, sim. Hoje tem uma representatividade legal da nossa venda prata, que é um produto mais em conta e que você, muitas vezes, não é nem para você atingir uma outra classe, não. É para você atingir um cliente que não conhece a marca. Então, ele vai, compra a primeira vez, conhece a marca, é bem atendido, depois ele volta e se sente mais disposto a gastar. Legal. Entendeu? E aí, abertura, né? Exatamente. E não só um cliente, atingir também não só clientes. É que quando você fala... É engraçado isso, porque o cliente classe C, ele não tem costume de comprar joia. Né? Mas o cliente que ele não tem renda ainda, como um cliente mais jovem,
Aham. ele tem esse perfil de consumo, porque vê né, os pais comprando, mas ele não tem capital. Então é uma forma dele comprar também. Então Entendi. esse produto de prata também é uma possibilidade de presente, né? Enfim, de diversas coisas para você expandir um pouco o horizonte da marca. Entendi. Quando você falou dessa questão do ticket, de diminuir um pouco a joia, eu acho e você falou que trabalhou com investimento antes, eu acho que joia e investimento, eles caminham juntos, né? Tem muita gente que compra joia, eu estou enganado, para investimento, né? Você acha que Mas é um produto... É um produto muito diferente do nosso, mas a gente vende essa tese, tanto é que a gente vende essa tese, e aí é uma questão também de sustentabilidade, né, de uma economia circular, que a gente aceita ouro como forma de pagamento a qualquer momento em todas as nossas lojas. Então, se você sair daqui hoje e for numa loja nossa aqui no Barra Shopping, com um cordão e que você quiser, a gente vai pesar, vai testar fazer um teste rápido do ouro, e vai te pagar uma cotação de mercado do dia, daquela gramatura. Aquilo ali vai te dar um crédito para você comprar na loja naquele momento. Então, acho que é uma forma da gente transparecer no que a gente acredita e muito a ver também com a economia sustentável e circular, né? Muitas coisas que você não usa mais, né? Que você, às vezes, né, herdou e não gosta do modelo. Né? Isso tem uma representatividade interessante da venda. E é só abatimento ou vocês também ganham um pouquinho ali? Você ganha na venda? Não, na verdade o produto ele vai ser usado para ser derretido. Isso que E aquilo vai virar matéria-prima. Tá? E aí isso vai gerar um crédito para o cliente para ele comprar um outro produto e vai receber nota fiscal, tudo certinho do produto que ele está comprando. É uma permuta. É uma permuta, assim. Pagamento in natura. Mas é um bom negócio para os dois, porque para a gente tem valor e acho que reforça também muito a capacidade que a gente tem que a gente sabe a capacidade do setor, né? A força do setor. Que aquilo vai vender. Assim. Não, de uma forma ou de outra vocês vão conseguir o estoque, ele não vocês vão conseguir acabar com o estoque, né? Seja franqueado, seja loja, vocês vão vender ele indeterminadamente. Sim. Para sempre vocês vão conseguir vender aquele produto. Sim, é um produto que ele tem valor no tempo. Se você pegar cotação do ouro histórica, é o melhor investimento, ganha de todos. Sim. Entendeu? Então, com certeza. Vou andar um pouquinho no roteiro. Vamos a gente aí. até já falou um pouquinho disso, de insegurança, etc. Mas eu queria entender uma coisa mais pessoal, mais subjetiva. Quais são as dores que vocês têm ali no dia a dia? O que da mesma forma que eu gosto, o que te incomoda? Fala, pô, isso aqui, se fosse diferente, eu ia ser mais feliz como empresário. Eu acho que eu não posso chegar aqui e falar uma utopia, né? Eu seria mais feliz se tributação fosse zero. Claro. Né? Não, eu acho que, fica até... Essa resposta é unânime. Fala, pô, esse cara é um idiota, entendeu? Mas eu acho que uma dor forte é gente. É muito difícil se lidar com gente. Mas gente mais qualificada ou você não conseguir gente qualificada ou... as pessoas não... Assim, muita gente tem afinco com o trabalho e tal, mas hoje você vê muito, e eu não tenho ligação direta, mas você vê muita gente que não quer trabalhar, que fica de brincadeira, que está ali passando um tempo, isso tem muito, está cada vez pior. Uma outra dor, com certeza, são as incertezas políticas e mercadológicas, isso a nível geral, tá? Eu estou falando de 20 anos atrás, eu vou falar que é 20 anos, porque a gente sabe que não vai mudar. Não vai mudar. Que mais? Eu acho que você não descansa nunca, né? A vida do empresário é essa. Você não descansa nunca. Você tira férias, mas você não tira férias. Você leva sempre o teu computador, você acorda de manhã e vê, hoje em dia você está com o celular o tempo inteiro. E não dá para apagar do cérebro, né? Não dá. A cabeça ela tá não dá. pensando, Não né? tem. Eu faço muito essa analogia quando eu trabalhava em banco. Eu dava sexta-feira, eu dava uma desligada. Só voltava a pensar em trabalho no domingo à noite. Sim. Não existe mais isso, né? Hoje em dia. Ainda mais varejo, né? Que abre. Sabe? E assim, as pessoas.
Aí eu tava até trocando uma ideia, tava numa reunião com meu pai outro dia. Aí ele falou assim, tô preocupado com a venda. Aí eu falei, mas teve alguma vez que a gente não esteve? Tava 25 anos atrás e vai estar daqui a 25 anos. Então, assim, assim, é um negócio de doação diária, entendeu? Mas você é maluco, né? Então, porque você tá reclamando e você tá crescendo e querendo mais problema. Não sou maluco, eu gosto. Mas eu acho que em determinados, você vai chegando a determinados níveis, você vai conseguindo administrar de forma diferente. Então isso é uma outra coisa que eu também, que eu acho que é uma dor, não só minha, mas de todo empresário, é você conseguir delegar de uma forma tranquila, né? Porque não adianta, tá? Não adianta. Se você não ficar em cima, você pode ser muito menos capaz do que o cara que está ali trabalhando com você, abaixo de você, que você contratou. Mas ele nunca vai se doar igual você se doa. E se você não ficar em cima, ele vai se doar menos ainda. Então você tem que ser o motor do negócio. Eu costumo falar aqui que, eu queria ter vários eus aqui, né? Trabalhando pra mim, assim. Porque assim, e outra coisa, cara, tem um outro ponto importantíssimo que é o quanto, na verdade, como que as pessoas vão te enxergar se você não tiver 100%. Então você tem que estar sempre acima de 90%. Porque você passa por um problema, independente, pessoal, profissional, enfim, qualquer que seja, as pessoas sentem. Acho que até antes de você estar com problema, entendeu? As pessoas estão ligadas a você diretamente. Porque você está ali com energia o dia inteiro. Você chegou um dia, ou 2, ou 3, passou por um momento difícil, todo mundo vai perceber. Então... Como você consegue mesclar isso para conseguir estar com a sua cabeça 100%? Aí pensando jamais, nem é tão empresarial, né? Como você faz sua cabeça, para a sua cabeça funcionar e você não ter esses momentos de não estar 100% lá? Eu acho que quando você não está 100%, você tem que se isolar o máximo possível, entendeu? Porque as pessoas comentam, entendeu? Afinal de contas, você passa a ser uma referência dentro da empresa, entendeu? E aí você também não pode transparecer muitas fraquezas. Então, muitas vezes a gente sabe disso, né? Você vai... Cara, quando tá solteiro, ele sair num domingo e chegar para trabalhar na segunda, 9 e pouco da manhã, morto. Porque ele não dormiu nada. Entendeu? Todo mundo percebe. É óbvio. Você acha que ninguém percebe? Todo mundo percebe. Então, assim, você tem que se preocupar muito com a sua imagem. Não, com certeza. Né? Hoje em dia, então, com tudo que você fala, você não pode ter opinião política dentro do seu negócio. Né? Você tem que... Com certeza. Você tem que, às vezes, pra gente, a Copa do Mundo foi péssima como negócio. Fechar, faturou 0, 5, 6 dias. Mas às vezes você vai falar para o seu funcionário, ele está recebendo igual. Aí você vai falar para ele que a Copa está te atrapalhando, não sei o quê. Ele não vai entender, ele só vai achar que você só pensa em dinheiro, mas ele não sabe dos seus problemas. Sim. O quanto que isso vai afetar e o quanto que isso vai te deixar, que vai deixar o fluxo de caixa machucado. Sim. Você entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado. Botaram mais 5 feriados no meio de dezembro. Dezembro, uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Natal. Mas Copa, quinta-feira antes do Black Friday, entendeu? Mas enfim, isso já passou. Mas assim, eu só dei o exemplo. Falando em crise aí, uma delas. Não, eu só quis dar o exemplo, né, que você falou. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Você chega numa loja, você tem que cumprimentar todo mundo, tem que abraçar todo mundo. Então, assim, você passa a ter uma figura, você passa a ser uma figura institucional também. Sim. E você lida com pessoas de vários níveis sociais e financeiros. Então, com background diferente, né? Situações pessoais, atuais diferentes. Né? Alguém tem filho, alguém tá com a mãe doente. E às vezes coisas muito simples que você tá ali na correria do dia a dia e você entrou na empresa e você passou e você esqueceu de dar o bom dia. E vão te sacrificar por isso. Entendeu? É normal. É uma lupa constante. É uma lupa constante, entendeu?
eu me preocupo muito com isso porque eu sei que isso é uma coisa importante para as pessoas, entendeu? Uhum. Não, mas Tem gente que não tá nem aí, que fala, não, eu sou o dono. Não, não é. Você tá lidando com gente, entendeu? Você tá lidando com gente. E essa pessoa que não tá nem aí provavelmente vai refletir no negócio dela, porque os funcionários Vai. não vão acreditar naquele projeto, não vão Vai. ter respeito do sócio ou do diretor como Vai. gestor. E isso vai impactar direto no trabalho e, no caso, na venda, né? Precisa do funcionário para vender também. Exatamente. Né? Então, você tem que cuidar muito bem das pessoas. É. Essa é uma grande legal, verdade, isso é legal. entendeu? Você tem que... Porque nada é feito sem gente, né? Acho que nada é feito sem gente. Acho que Não, você não tem perguntar como. assim, qual é a coisa mais importante de uma empresa, eu te diria que é gente. Com absoluta certeza. Entendeu? Assim, uma surpreendente você pensar nisso, porque assim, você tem um produto muito bom, você tem uma operação incrível, seu negócio está crescendo, assim, ainda vê essa coisa muito orgânica. Eu preciso das pessoas na minha loja funcionando, estando 100% aptas. Isso é bem interessante. A gente evolui, mas não evolui, né? O negócio Eu cada vez mais eu penso nisso e tenho isso como uma verdade, entendeu? Que é o principal desafio do futuro. Até porque a geração que está vindo aí é uma geração muito diferente das gerações anteriores, né? Não estou entrando no mérito quem está certo, quem está errado, tá? Mas eu acho que é uma geração que, para a gente entender ela, nós que somos mais novos, mais ou menos, né? Mas enfim. Acho que a gente está no meio do caminho. Está no meio do caminho. Para entendê-las, para entender essa turma nova, a gente vai gastar um tempo, porque eu acho que teve um gap muito grande de diferença de pensamento, entendeu? Da turma que hoje tem 30 para a turma que hoje tem 22. Entendeu? Acho que é um abismo muito grande. Eu acho que sim. Um abismo maior do que quem tem 30 para 40. Exatamente. Eu também acho que tá alguma coisa parecida. Eu penso dessa forma também. Vamos passar aqui para o último dos tópicos que a gente tem, até porque estamos no finalzinho do tempo. A gente sempre faz a pergunta, eu falo isso sempre, né, que sonha grande, sonha pequeno, dá mesmo trabalho. Então eu queria entender assim, como que você tem, quais são os seus planos para 5, 10 e 20 anos nessa série. E assim, o plano pode ser, eu quero vender, eu quero franquear mais, ou eu quero, sabe, qualquer coisa, não limite seu sonho. Qual seria, onde você quer chegar? Para 5 anos, eu acho que chegar a 100 lojas, Legal. ter uma indústria própria, com uma capacidade produtiva aí de 50% a 60% do que a gente necessita na rede toda. Tá. Você falou 5, 10 e 20. E 20. 10 anos, eu acho que consolidar aí como uma empresa com altos níveis de governança, né, uma empresa em que as pessoas tenham muito orgulho de trabalhar, acho que isso é muito importante. Legal. Né, ser aí, conseguir ganhar um título de um Great Place to Work, alguma coisa nesse sentido. Foda. Porque eu acho que quando você chega num certo momento que você venceu na operação, você tem que buscar essas coisas também. Né? E aí tá presente aí, acho que naquele nível de shoppings aí que eu falei do Brasil, entendeu? Da gente estar presente aí, sei lá, na metade desses shoppings. E acho que para 20 anos, acho que internacionalização da marca, né? Do 10 para o 20 ali, eu acho que uma internacionalização da marca, eu acho que esse seria o sonho. E provavelmente eu saindo do dia a dia da operação, que senão eu vou estar bem cansado, eu preciso cuidar um pouco de mim, mas assim, eu acho que saber passar o bastão é muito importante, né? Acho que uma coisa que eu aprendi também com meu pai é que os negócios envelhecem com os donos. Então, com certeza. Então você tem que saber, né, fazer essa junção da experiência com gás, com dinamismo. E aí essa sucessão iria para um caminho de IPO ou de treinar seus filhos como o seu pai te treinou? Cara, não sei, eu nem tenho filho, né? Então, não, de 20 anos, filhos no futuro. Eu tô com 37, então acho que eu não vou ter nenhum filho ainda capacitado para isso, né? Eu vou ter filho adolescente nessa época. Tá. Essa questão acho que o IPO, não, acho que o IPO acho que é uma ilusão do empresário, né, de ir lá e subir lá e bater o sininho lá da bolsa. Eu não vejo tanto dessa forma, mas eu acho que para você fazer um caminho desse, você tem que trazer algum investidor
né? E aí você tem que passar por vários níveis de governança. Sim, sim. E você tem e para você trazer esse investidor, você tem que ter uma tese muito boa. Eu vejo mais por esse lado, trazer um fundo, Legal. sabe, bom, forte, que vai dar uma placa boa, do que efetivamente um IPO. Acho que o IPO é você conseguir vender num preço melhor, mas depois você também tem que ter muita capacidade, né, para executar o teu plano de expansão. Eu acho que depende do momento que você está. Aí, entrando um pouquinho no que você falou, lá dos 20 anos, né, dos 10 para os 20 também, eu acho que é uma coisa interessante, talvez ter uma segunda marca, né, legal. no segmento. Para atender para baixo, para cima, em termos de classe social, para ser uma coisa paralela. Eu acho que para baixo. Ser mais acessível ainda, né? Isso é interessante. mas com prata e tal. Enfim, acho que é um caminho também interessante. Legal, Então, a segunda marca, entendeu? Mas tem muito desafio, é muita coisa. Acho que o principal desafio, como eu falei para vocês, é trazer gente, né? Acho que ninguém faz nada sozinho. A grande verdade é essa. Imagino que seja. A gente tenta, difícil. mas a gente vai descobrindo que não dá. Né? A gente, cada dia que a gente tá aqui, a gente descobre. A gente precisa um do outro, de uma sintonia muito fina e também da nossa equipe funcionando. E se você errar na contratação, você vai ter o dobro de trabalho do que se não tivesse nem contratado, né? Exatamente, isso é uma coisa. Mas não tem jeito, né? Porque eu acho que isso é uma dor inevitável do crescimento. Você contratar pessoas, não dá certo em determinadas vezes e você dá um passo atrás e voltar. Não, vou tentar mais uma vez. Sim. O Laporte fala às vezes, a gente pensar que vai achar sempre super saiyajin é uma utopia, não né? Vamos conseguir. A gente vai encontrar gente boa em determinadas situações e outras não vão ser tão boas ou não vão se adaptar bem, mas vai seguir. Eu imagino que seja uma coisa parecida. Estamos no finalzinho do tempo. Vou pedir para você só dar Fala seu jabá um pouquinho, fala da loja, fala da rede social que é onde vocês estão, esse tipo de coisa. @CLJoias, o site é cljoias.com.br. Enfim, estamos aí no Natal, então, né, próximo do... Tem que dar presente para alguém. Tem que dar presente aí, mãe, avó, tia, namorada, amigo oculto, namorado. Exatamente. Temos aí para todos os gostos, bolsos e, enfim... tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa de compra. Maravilha. Estamos entregando aqui para o Rio e São Paulo em até 2 dias úteis, então acho que é uma coisa aí também bem positiva. 2 dias úteis aí tá bom demais. Do Rio, 1 dia útil. 1 dia útil, tá coisa linda. Muito obrigado, Gabriel, por estar aqui. Realmente foi muito bom conversar com você, muito interessante o nosso papo. Tem alguma coisa aí para terminar, Gui? Não, agradecer de verdade a presença. Sempre bom, foi bem elucidador, né? Foi bem interessante. Eu ouvi coisas aqui interessantes. Queria agradecer também ouvintes e quem está assistindo. Mais uma vez pelo nosso 8º e número do infinito aí. Foi ótimo. Novamente. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço aí a oportunidade. Somos amigos aí pessoais e torço bastante pelo crescimento de vocês, no que puder ajudar, a gente está à disposição. Muito obrigado. Igualmente aqui o que precisar. Eu tenho certeza que esse é o início aí de uma história também de grande sucesso. Sei que vocês estão no início da caminhada e tenho certeza que vocês vão chegar muito longe. Valeu, obrigado. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por continuarem escutando a gente aqui, ou vendo, se for no YouTube, claro. Encerramos mais um episódio número 8 do LSQ Podcasts. E até o próximo. Um abraço. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu.